Psicologia em Conversa, uma rúbrica sobre saúde mental, com Dr. Ricardo Ribeiro Silva e Dr. André Moreira e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre muitos outros temas. Psicologia em Conversa, informar e esclarecer. 10h31, cá estamos para mais uma Psicologia em Conversa, agradecendo ao Dr. Ricardo Ribeiro Silva e ao Dr. André Moreira, hoje com o Dr. André Moreira, para abordar um tema naturalmente de interesse de muitos dos nossos ouvintes. Aliás, todos os temas são do nosso interesse, mas alguns que nos toca diretamente e outros não. O tema de hoje é ejaculação precoce. E é o tema que aqui vamos abordar. No caso de ter interesse em participar connosco, já sabe, o telefone é o 255-539-098, disponível, tem um custo para a rede fixa nacional, ou então através do e-mail psicologiaemconversa@gmail.com. Estes são os contactos pelo qual podem participar. Dr. André Moreira, o tema hoje, ejaculação precoce. Ora, há muita gente que tem esta problemática, é daquelas coisas que se tem sem se querer. E nem sempre, às vezes, se nasce com isto. Mas porquê e quais as razões principais para a ejaculação precoce? É mesmo isso, Raul. Bom dia, Raul. Bom dia aos ouvintes. A ejaculação precoce, para começar, eu acho que nós devíamos esclarecer um bocadinho aquilo que é a ejaculação precoce e também a ejaculação em si, para os ouvintes saberem. Portanto, a ejaculação é o orgasmo masculino, não é? Portanto, a libertação prazerosa, sexual, que ocorre durante uma relação sexual, e a ejaculação acontece quase sempre, não é? Quando existe uma relação sexual entre um homem e uma mulher, ou entre um homem e um homem, ou até durante a masturbação, e é importante dizer que só é precoce quando ocorre até 1 minuto após o início do ato sexual ou da penetração. E existem algumas causas, algumas delas podem ser biológicas, ou seja, nós não somos todos iguais, nascemos todos diferentes, portanto, muitas vezes pode existir algum tipo de sensibilidade aumentada no pênis, por exemplo, que faz com que o estímulo seja muito mais sentido do que aquilo que é o dito normal, o que seria o expectável. Podem existir questões hormonais, podem existir uma série de coisas, e aí o que nós fazemos sempre é recomendar que a pessoa vá ao urologista antes de começarmos a trabalhar a parte psicológica. E porquê? Porque nós não sabemos patabina, para não dizer de outra forma, das coisas biológicas, não é? Podemos dar umas sugestões. Estamos a falar de um órgão, não é, doutor? Exatamente, é um órgão físico, obrigado, e nós dizemos, ok, vá ao urologista, ao seu médico de família, de maneira que pode ser encaminhado para eles verem se está tudo bem. Depois, e a maioria das vezes, o que é que acontece? Isto não costuma ser biológico, portanto, a pessoa vai ao urologista, vai ao médico de família, o médico de família está tudo bem consigo, não se passa nada, e depois recai sobre nós, não é? Muitas vezes é um problema de confiança, é um problema de ansiedade, é um problema de uma excitação absurda que a pessoa sente, porque está com expectativas muito altas para a relação sexual, para estar com uma nova companheira, ou para estar naquele dia mais romântico com a parceira do costume, com a esposa, por exemplo, ou com o namorado, seja com quem for. E aquilo que acontece é que existe uma acumulação tão grande de ansiedade, uma acumulação tão grande de energia no corpo também, que a libertação prazerosa sexual masculina é quase imediata. Muitas vezes, antes da penetração, antes de existir o toque sequer feminino ou do parceiro sexual, o que acontece é que há uma ejaculação, por exemplo, antes de tirar as calças. Há uma ejaculação logo que começa o ato sexual. E isto é importante dizer que às vezes há pessoas que até gostam disso. Não é? Há pessoas que têm gostos para tudo, não é? E quando a pessoa está de bem com isso, quando, por exemplo, já teve quando a relação sexual já foi longa e prazerosa, sem existir a penetração ou sem existir a ejaculação, e depois acontece a ejaculação precoce, muitas vezes as pessoas não têm disfunção nenhuma. Aquilo que acontece é que quando isto provoca angústia, provoca problemas no casal, provoca problemas na vida sexual, e a pessoa até já vai para o ato sexual muito ansiosa, a achar que já vai correr mal, aí sim, isto é uma disfunção. E é aí que nós começamos a tratar. Claro está que, às vezes, as pessoas não vêm procurar ajuda. Sim, e eu e o Raul estávamos a falar disto antes de começar o programa, porque existe muito um estigma, existe muito uma vergonha, uma necessidade de dizer não há nada de errado comigo, isto é só uma coisa que acontece e todos os homens são assim.
E eu, se calhar, começava também por dizer aqui uma coisa que é que muitas vezes nós temos que desconstruir aquilo que é a ideia e as crenças que os homens, as mulheres, os casais no geral têm acerca da ejaculação. E porquê? Porque na clínica aparecem muitas vezes pessoas que dizem assim: eu tenho ejaculação precoce. E nós em clínica perguntamos muito abertamente: ok, então quanto tempo é que consegue durar no ato sexual antes de ter ejaculação? E eles dizem: 10 minutos. E nós aí ficamos um bocado sem saber o que dizer. Olhar para o... 10 minutos. Isso para muitas pessoas és um campeão. É o que nós dizemos. Há muitas pessoas, quem dera, há muitas pessoas durar 10 minutos. Há pessoas que duram 10 minutos em 5 vezes seguidas. E porquê? Porque existe muito uma crença que o homem deve durar muito tempo. Que uma relação sexual prazerosa para o parceiro é uma relação duradoura, muito prolongada. Que as mulheres gostam, as mulheres e homens gostam de uma relação longuíssima, de 1 hora, e depois existe muito, também uma coisa que tem estado cada vez mais disseminada, que é a alteração da percepção acerca da relação sexual devido ao consumo de pornografia, em que nós vemos atores que, se for preciso, estão ali 2, 3 horas a gravar as cenas. Podem estar a gravar, mas aquilo que se vê no filme nem sempre corresponde à realidade. Exato. Porque a gente pode estar aqui a gravar o programa durante 1 hora e depois fazermos com que ele dure para aí 10. Sim, sem dúvida. Vamos fazer um corte, não é? Sim, ou durar 10 ou durar uns segundos. Apanhamos os momentos mais importantes. Mas há aqui uma colagem, às vezes, pelo excesso, às vezes, de ver no outro e sentir-se inferiorizado, tendo até uma minutagem perfeitamente aceitável, exato. Os tais 10 minutos que às vezes eles propõem. Sim. Por isso aqui às vezes o ver no outro e querer sentir-se como o outro, e às vezes o outro se calhar até é mais fraco. Lá está aqui, às vezes, quando já tivemos aqui um tema, um desses dias com o Dr. Ricardo Ribeiro Silva, quando às vezes o forte é a fraqueza, a fraqueza é o forte, não é? Sim, lá está, as percepções vão alterando, essa comparação do que o Raul fala, nós vamos comparando-nos sempre em tudo na nossa vida, nisto também, e principalmente numa altura em que, assim, antigamente, como é que nós aprendíamos acerca da relação sexual? Era por experiência ou através das coisas que alguém nos ia dizendo, assim, um bocado às escondidas, ou ouvindo, exatamente. Hoje em dia, os adolescentes, principalmente, têm muito acesso à informação. Só que a informação é adulterada, porque isto são indústrias de entretenimento. E então eles vão ver, a não ser que vão pesquisar algo mais científico ou algo escrito de uma forma mais racional, vão muitas vezes dar de encontro à pornografia, que mostra coisas que são totalmente irrealistas. E nós temos que desconstruir logo ao início estas crenças e dizer: não, se calhar o tempo médio está ali entre 5 minutos, ou a ejaculação precoce quando é menos de 1 minuto ou até 1 minuto. E depois também desconstruímos muitas vezes a ideia de que o sexo é só penetração. Porque nós não conseguimos. Realmente, se eu tenho ejaculação precoce e até tenho ejaculação antes de iniciar a penetração em si, ou logo após, eu vou pensar: o sexo não tem piada nenhuma, antes não está a dar prazer nenhum, a minha companheira ou companheiro não estão a ter gosto nenhum nisto. E nós temos muitas vezes que desconstruir o sexo no sentido de dizer: ok, a penetração é muito importante, sim, é muito prazeroso, é o ato que muitas vezes o homem anseia ter, mas existe todo os preliminares, exatamente, todo um conjunto de coisas que nós temos que fazer, os preliminares, que devemos fazer, que são muito prazerosos, que preparam uma pessoa para a relação sexual, que tornam a conexão emocional muito maior. E que pode baixar até a tensão da ansiedade. É mesmo isso. Exato. Porque se eu estiver à espera daquele momento único, toda a minha energia, toda a minha expectativa... A explosão está ali, não é? É ali, é aquilo. Então, chega ao momento, pronto, aconteceu. E de repente já não pude aproveitar, porque eu queria aproveitar aquilo mais longamente e de repente já não dá. Agora, com umas crenças desconstruídas acerca disto, eu se calhar vou fazer uma preparação diferente, vou ser mais romântico, vou estar ali mais tempo com outra pessoa, mais toque, mais beijos, mais outro tipo de coisa, masturbação, sexo oral, etc. E de repente a penetração que eu vou ter, até posso ter ejaculação precoce, mas já não é o mais importante, já não é a estrela do programa. E isto reduz, como o Raul estava a dizer muito bem, a ansiedade da pessoa, logo à partida, porque pensa: afinal não há um problema comigo, afinal eu tenho outras formas de dar prazer à outra pessoa, afinal isto tudo era uma coisa da minha cabeça e eu já posso ir mais tranquilo. Se vou mais tranquilo, em princípio vou durar mais tempo, já não vou ter ejaculação assim tão cedo. E porquê? Porque
muitas vezes aquilo que acontece, para além de poder haver uma sensibilização maior na zona do pênis, por exemplo, é que se eu vou com a ansiedade toda, se eu estou a pensar naquilo longamente, eu chego à penetração e eu só me foco na sensação no pênis. Se eu me foco na sensação do pênis, se eu não me foco noutras coisas, noutras áreas do corpo da outra pessoa, noutros pensamentos, seja o que forem, coisas que eu quero fazer, aquela sensação que é prazerosa, é boa, o que é que vai fazer? Vai fazer com que, de repente, todo o prazer, a energia, toda... Se foco num aspecto só, não é? Exatamente, toda aquela construção que leva ao orgasmo seja muito mais rápida, porque eu estou a focar-me naquilo. É a mesma coisa do que eu estar a estudar, agora numa comparação um bocado parva, se eu estiver a pensar noutras coisas, eu não vou aprender tão depressa aquilo que estou a tentar aprender. Se eu me tiver focado só naquilo, vou aprender muito depressa, ou muito mais depressa, não é? Porque vou estar focado. Aqui é a mesma coisa, só que no estudar é bom, aprender depressa. Aqui não. O que o doutor, de alguma forma, quer dizer que é sempre importante, muitas das vezes, numa situação dessas até, por exemplo, em vez de estar focado, porque criando expectativas, já o está a atrapalhar. Isto é como quando nós queremos ser muito perfeccionistas, é quando às vezes mais erramos. Exato, exatamente. E a questão aqui, quando estiver no ato sexual e quando a pessoa, para já, esquece de tentar libertar-se dessa pressão que vai ao longo da vida criando. E outra, pensar sempre um bocadinho, se calhar, no outro, no prazer que está a dar ao outro. Exato. Porque enquanto pensa no outro, vai se libertando um bocadinho. Sim. Daquela tensão, não é? Focar numa outra coisa, e nós temos que ensinar as pessoas a fazer isso, porque muitas vezes não é natural, ou até nós sabemos que temos de fazer, mas não sabemos bem como. E falando disto com outras pessoas, nós relativizamos o problema, é mais fácil depois. E por falar com outras pessoas, se calhar incluímos aqui também a parte do parceiro sexual, que é muito importante, não é? Porque se eu tenho esta questão, se eu até tive esta questão com outras pessoas, se eu acho que tenho esta questão, até porque sozinho, quando estou a dar prazer a mim próprio, de repente até acho que dure pouco, apesar de calhar ser em 5 minutos, não é? Mas isso na minha cabeça vai ser muito problemático. Se eu vou para o ato sexual com a expectativa de, ok, isto vai ser mau, ok, eu vou ter ejaculação imediatamente, a companheira ou o companheiro não vão gostar, vão ficar chateados, vão achar que eu sou estúpido, vão achar que alguma coisa em mim está errada, o que é que vai acontecer? Ou eu só estou a pensar em mim, não é? Sim. Que tem muito esse muito bem dito. Não é? Porque a pessoa, naquela coisa, a pessoa está a pensar nele, nem pensa na companheira. É mesmo isso, as pessoas sentem, eu não quero saber do meu prazer, só quero saber dele. Pronto, falando coloquialmente, chega aqui e já está, pronto, não quer saber de mim, não é? O que é que isso faz? Aumenta a ansiedade. Eu fico muito mais ansioso, porque eu já vou para a relação sexual achar que algo de mal vai cair sobre mim. E então vou ter muito menos controlo daquilo que eu estou a fazer. E, associado a isto, muitas vezes, devido a esta ansiedade toda, até pode vir uma disfunção erétil. Porque eu já não consigo, já não vou fazer nada, estou tão ansioso que o sangue já não quer estar onde devia estar e eu já não me sinto bem, já não vou conseguir ter a relação sexual sequer. E isto é uma coisa que, infelizmente, afeta as pessoas quase todas, ou seja, todos os homens passam por situações destas ao longo da vida, seja na primeira vez que estão extremamente excitados, entusiasmados, seja uma vez quando têm 20 anos, outra vez quando têm 60, às vezes várias vezes. E é muito importante que as pessoas saibam que isto é uma coisa normalíssima e que devem comunicar com os parceiros sexuais, sejam eles quem for. Para quê? Para tornar a relação melhor, mais prazerosa, porque até podem nem conseguir ter uma penetração mais duradoura, mas se calhar vão conseguir estar mais em paz, conseguir fazer outras coisas, comunicar com outra pessoa, e outra pessoa diz, mas eu nem gosto muito de penetração, eu até gosto mais quando fazes isto, fazes aquilo, e a pessoa sente, ok, eu consegui aproveitar na mesma, eu consegui dar prazer a esta pessoa, satisfazer esta pessoa, e só isso já vai fazer com que a relação seja muito mais prazerosa no geral. Então é muito isto que nós fazemos na clínica, de desconstruir estas coisas, porque as pessoas vão com padrões de pensamentos absolutamente disfuncionais e chegam ao ponto de terminar relações por causa disto. E é muito importante que procurem ajuda para os seus problemas antes de ficarem de tal forma cegos pelo problema que não consigam sequer comunicar com outra pessoa. Isto, caso para dizer também, doutor, que ninguém se ria, porque a ejaculação precoce não quer dizer que seja só naqueles momentos de insegurança no início da relação sexual, porque de um momento para o outro um homem sentindo-se normal e achando-se capaz até do ato,
mas de um momento para o outro pode começar a ter problemas também de ejaculação precoce. Pode aparecer numa fase da nossa vida já muito avançada. Exatamente, sim, sem dúvida nenhuma. Daqui por causa da patologia que o Dr. Fonte trouxe, que fala que é a ansiedade, de momento para o outro podemos começar a ficar ansiosos que não éramos, a ficar mais depressivos, com mais falta de confiança. Isso são fatores que podem complicar muito e avançar para a ejaculação precoce. Exato, e pode ter a ver com várias coisas, pode ter a ver com desarranjos hormonais, pode ter a ver com uma situação de stress assim mais imediata no trabalho, e que a pessoa até chega a casa a dias namorados, como foi agora no sábado, e tal, e com o stress todo, e de repente tem uma ejaculação precoce. Pode ter a ver com uma medicação, por exemplo, que as medicações podem ter alguns medicamentos, algum tipo de influência. Substâncias também, não é? Sim, substâncias, exatamente, influências na questão sexual. Ou até pode acontecer o oposto. Por exemplo, existem pessoas que tomam antidepressivos que depois vêm a sua ejaculação retardada. Ou seja, têm que fazer um esforço muito maior para conseguir atingir o orgasmo. Porquê? Porque estes medicamentos vão mexer com os nossos... As hormonas? Sim, com as hormonas e com tudo aquilo que o nosso cérebro está a experienciar, não é? Então, às vezes é uma questão de adaptação. De repente é diferente e eu já não sei bem controlar ou descontrolar ou chegar naquele momento de libertação, e pronto, lá está o problema. E o que é que acontece? Eu não sei bem de onde é que aquilo vem, fico chateado, é um problema desgraçado, e às vezes basta acontecer uma vez para que o problema se levante muito, que a pessoa pensa, não, mas eu devia, como nós temos aqui muito esta ideia devia ser um macho latino, que devia conseguir ter relações não sei quantas vezes, ter não sei quantas parceiras, estar ali horas e horas e horas. Então são menos. De certeza que isto não acontece ao Jorge, ao Arthur, ao Fonseca, qualquer coisa assim. Então eu vou ter esses pensamentos sempre em loop na minha cabeça e vai piorar. Normalmente, se a pessoa tiver muito boa comunicação com o parceiro ou a parceira, se for uma questão em que a pessoa consegue realmente, até através de exercícios que façam ganhar um bocadinho mais de confiança, e pesquisar um bocadinho online, ler alguns artigos que falem um bocadinho sobre isto, até pode nem precisar de ir procurar apoio profissional. O importante é que as pessoas se informem e tenham consciência de que isto é normal. Mas é importante também que quando a pessoa começar a sentir-se inseguro e se achar que não é capaz por si, mesmo até que procure toda a literacia sobre o tema, mas que se achar que não está a conseguir de imediato, o melhor mesmo, não deixar também atrasar muito e ir logo à procura de um profissional, no caso, como o doutor André Moreira, ou outro psicólogo, para o ajudar a tirar, digamos, todos aqueles pensamentos que vai construindo, e cada ato que vá tendo, se calhar, em vez de se ajudar, está-se a complicar, não é? Sim, exato. E não é preciso ser um psicólogo. Nós somos muitos também. Não é preciso ser um psicólogo, pode ser médico de família. Às vezes só uma palavra a dizer, olha, isso é normal. Olha, esse tempo, eu percebo a sua preocupação, mas esse tempo que está a dizer que tem uma relação sexual já está dentro da média. Se calhar devia apostar noutras coisas, devia experimentar novas coisas que a sua parceira, até torna a relação mais interessante. Só este tipo de informação muitas vezes acalma. Acaba logo por dar a calmia para quem procura. Exatamente, e ajudar mesmo no momento. E depois, o Raul estava a dizer que é importante também não deixar que o ciclo continue, e estava a dizer muito bem, porque é muito comum isto tornar-se num ciclo vicioso que só vai piorando ao longo do tempo. E porquê? Porque nós vamos para a relação sexual com a expectativa de falhar. Se nós temos a expectativa de falhar, vamos ter mais ansiedade. Eu vou ficar nervoso, o meu coração vai bater mais depressa, o meu corpo vai entrar em excitação. E a excitação não estou a falar sexual, o corpo está excitado no sentido de ter muita energia acumulada, é uma excitação fisiológica. Okay? Se eu tenho excitação fisiológica, eu perco o controle. Se eu perco o controle, o que é que eu tenho? Tenho uma ejaculação mais rápida, porque eu não consigo controlar o que o meu corpo está a comunicar. Eu tenho uma ejaculação mais rápida, fico frustrado. Se eu fico frustrado, sinto que falhei também, sinto-me angustiado. A minha ansiedade aumenta. Então eu vou para a mesma relação sexual com a mesma pessoa, com outra, seja o que for. O que é que acontece? Volta a acontecer a mesma coisa. E eu não consigo sair deste loop porque o nosso cérebro engana-nos. Eu costumo dizer aos meus pacientes que o nosso cérebro é muito inteligente, mas ao mesmo tempo é um bocadinho parvo. Okay? Porque ele acha que está a fazer as coisas bem, mas não consegue desenganar-se das coisas. A não ser que venha alguém de fora
pode ser um amigo, pode ser um profissional, pode ser outra pessoa qualquer, dizer, olha, tu já pensaste, se calhar isso não é bem assim, e nós achamos que faz sentido, seja bem explicado, o nosso cérebro vai dizer, tudo aquilo que eu acho é verdade. Não é? Se eu vejo uma coisa que é azul e alguém me diz que é verde, eu vou achar que é azul na mesma. Vai ser difícil para mim saber que estou enganado. E o cérebro é assim também nestas situações, e é por isso que é importante ter o input de fora. E eu queria também dizer só outra coisa, que é, isto é mais comum, principalmente quando nós temos situações que são muito excitatórias sexualmente, por exemplo, uma fantasia sexual que está a ser cumprida, que é suposto ser uma coisa boa, e nós vamos por aquilo, que fixe que isto vai ser, fazer uma coisa que eu já queria experimentar há muito tempo. O que é que acontece? Às vezes eu estou tão excitado por causa disso, que posso ter uma ejaculação precoce, vou aproveitar menos, sinto-me mal. Ou, principalmente, e isto acontece muito frequentemente, quando alguém muda de parceiro sexual. Portanto, vamos dizer que eu era um indivíduo de 50 anos, tinha estado casado 20 anos com alguém. De repente, houve um divórcio, conheci outra pessoa, vou ter a relação sexual com esta pessoa. Aquilo é novo, uma coisa que eu não estou habituado. Será que eu ainda consigo? Será que eu ainda sei como é que isto é, como é que não é? Aumenta esta excitação, este medo de falhar, esta ansiedade toda, e depois vai acontecer a ejaculação precoce. Pode acontecer, não quer dizer que aconteça. E às vezes nós temos aquela percepção de, aquela pessoa já não me quer para nada. Ou pode a pessoa começar a criar muitas fantasias também na cabeça. Sim, aumentar a expectativa, não é? Aquilo vai ser assim, vai ser XPTO, e depois, quando chega lá ao ato, como criou tanta expectativa, pode acontecer também, não é? A libertação é maior, é imediata. E agora estraguei esta relação. Esta pessoa já não me quer para nada, a certeza, pronto, já não vou ligar, já não vou mandar mensagem, nunca mais a vejo. Se calhar é melhor, nesse caso, seria o que eu diria que seria mais razoável a fazer, é dizer, olha, aconteceu isto, eu estava tão perdido de expectativa de amores por ti, qualquer coisa assim, não fechar, exatamente. Não é? Até um elogio para a outra pessoa. Uau, eu sou tão atraente, esta pessoa gosta tanto de mim, não consigo controlar-se. Uau! Aumenta a autoestima da outra pessoa. É? Depende de como a comunicação é feita, não é? Exatamente. Mas acima de tudo que haja comunicação. E, doutor, porque o tempo é sempre o nosso problema aqui na Psicologia em Conversa. Passou a correr. Há alguma questão dos há nossos... questões. Há questões, até há várias, exatamente. Aqui algumas foram escritas assim, de uma maneira um bocado esquisita, eu vou tentar traduzir para ver se eu consigo entender exatamente o que diz aqui. Tivemos, presumo que seja um ouvinte que pergunta se é normal, se a ejaculação precoce é normal acontecer ou se é considerado um problema de saúde. Sim e não, ou seja, é normal. Dissemos no início, ir a um urologista e depois então aí é que se vai ver. Se o mesmo disser que está tudo bem, o problema então tem que se tratar de outra maneira. Sim, passa a ser se calhar um problema de saúde mental. E às vezes não quer dizer que nós tenhamos uma doença mental. Se calhar estamos a ver as coisas de uma forma que não é exatamente a correta, porque fomos ensinados, porque é assim que nós vemos o mundo, e aí às vezes é só ter a direção certa, ser direcionado de uma forma certa e está feito. Será um problema de saúde? Pronto, pode ser. Mas em princípio não vai ser. É normal. É normal acontecer. Depois tínhamos aqui uma pergunta um bocadinho mais dirigida, que é: comecei agora a vida sexual e às vezes não consigo, entre aspas, segurar, portanto imagino que seja ter uma relação sexual mais duradoura sem ejaculação. Isso é normal. Eu não sei qual é a idade deste ouvinte, portanto pode ser um adolescente, pode ser uma pessoa um bocadinho mais velha. Isto é particularmente comum quando nós estamos a iniciar a vida sexual. E porquê? Porque nós há muita expectativa, há muita excitação associada, as hormonas estão ali a comunicar-nos, força, vai, tens que ir acontecer, e então aquela excitação toda propicia que isto suceda mais vezes, a ejaculação precoce. Mas também há aqui um elemento que eu até podia ter falado antes, e ainda bem que esta pergunta está aqui, que é a experiência. Ou seja, quanto mais experiência uma pessoa tem no ato sexual, em princípio, maior capacidade de controlo vai ter, não é? Vai ser mais fácil perceber os sinais do corpo. O nosso corpo dá uns sinais às vezes de, ok, estás quase lá, se calhar aí eu faço uma pausa, se calhar aí eu faço outra coisa, mudo de posição, de atividade, se calhar até converso com outra pessoa
que é que tu queres, o que é que tu gostavas que eu fizesse agora, o que é que isto é bom para ti, qual é assim, para tirar o foco daquilo que é o prazer sexual. E essa experiência vai ajudar a que a pessoa se controle. Se calhar não vamos passar de 2 minutos para 20, não é? Mas se calhar de 2 minutos para 3, para 4, para 5. Também é bom, também é importante que a parceira, não é, também seja compreensiva. É mesmo isso. Que ajude, que não se feche, que tente ir ao encontro da solução do parceiro. Era mesmo isso que eu ia dizer, exatamente. A parceira deve estar disponível para perceber aquilo que a outra pessoa está a sentir. E também outra coisa, que é a pessoa conseguir... o telemóvel que está aqui a fazer a frequência. Sim. E é importante a pessoa também conseguir dizer, ok, se calhar o que eu vou fazer é ter calma, ir apreciando as coisas de maneira diferente, ir treinando também, até na individualidade, na intimidade, e perceber que quando estamos a iniciar a vida sexual é muito normal nós termos conhecimento total, é muito normal idealizarmos até o corpo da outra pessoa, e conhecendo, tendo mais experiência, a coisa em princípio vai ficar mais direitinha. Quando não fica direitinha, aí sim nós vamos procurar apoio. Doutor, para concluímos, ou até fez quase um pacote para responder. Sim, exatamente. No total. Que conselhos daria aqui a quem esteja a viver esta problemática da ejaculação precoce? Que conselhos gostaria de deixar aqui a esses nossos ouvintes? Então, é muito importante falar com o parceiro, é muito importante ter pessoas que, mesmo amigos, por exemplo, pessoas próximas com quem nós possamos falar. E às vezes isso é um problema, porque as pessoas não sabem exatamente aquilo que é normal. Então aí procurar ajuda profissional. É importante também, na individualidade, conhecer o próprio corpo, conhecer aquilo que são os gatilhos principais para que a ejaculação aconteça mais rapidamente. E porquê? Porque na masturbação, que é uma coisa muito saudável, desde que seja feita sem vícios ou sem abusos, é muito importante que eu conheça os pontos do meu corpo em que, se eu tocar, eu tenho maior prazer, eu conheça os sinais que o meu corpo me dá. Porque às vezes na masturbação, lá está, nós percebemos, ok, quando eu tenho esta sensação, se calhar já estou muito próximo do orgasmo. Se calhar aqui é quando eu vou tentar pôr um travão. Se calhar aqui é quando eu vou conseguir acalmar-me um pouco, e depois posso transportar isso para o ato sexual e até dar dicas à outra pessoa, não é? Porque as pessoas gostam de se sentir envolvidas, e é algo emocional também ter este envolvimento na questão do outro, na ansiedade do outro. E aí, se calhar, só fazendo isto, já vamos conseguir aumentar o nosso prazer sexual e o nosso aproveitamento. Dr. André Moreira, muito obrigado mais uma vez por ter vindo connosco a esta Psicologia em Conversa, e com este tema tão interessante que é a ejaculação precoce. Interessante no sentido de estarmos aqui a contribuir para uma vida mais saudável sexualmente. Até para a semana. Até para a semana. Marcoense FM, sensacional. Marcoense FM.